E aí, meus queridinhos, como é que vocês estão? Então, hoje eu resolvi aparecer, tá? Tô olhando aqui, ver se minha cara tá legal ali, tá? Então, hoje eu resolvi aparecer, né? Não sei se o vídeo tá legal aí, né? Não sei se vai dar algum problema. Mas o mais importante é aqui, ó, essa tela zona aqui que a gente tá vendo, tá bom? Então, olha só. O nosso assunto de hoje. Ah, tá. E só lembrando, hoje eu não tô parecendo que nem um macaco, não, né? Até que eu me arrumei bonitinho. Deixa eu ver ali se no vídeo tá legal. Tá. Até que eu me arrumei bonitinho. Ver aqui se no vídeo. Tá. Meu cabelo tá meio assanhado. Não liga pra essas coisas aqui, não. Tem um monte de gambiarra aqui atrás. Enfim, bora lá. Vamos pra nossa aula de hoje. Que a gente vai falar disso aqui, ó. Concordância do sujeito simples e sujeito composto. A gente vai falar sobre várias coisas aí sobre o sujeito. Vamos falar sobre concordância, a gente vai falar sobre a oração sem sujeito. Oração sem sujeito, professor, você falou que tem que ter o sujeito. Já vou explicar lá para vocês o que é isso aí. Vamos ver os conceitos e tudo mais, e aí vem aquilo que vocês mais amam, a atividade. Mas é só depois isso aí, só no final. Primeiramente, vamos conseguir compreender aqui, ó, sobre a concordância do sujeito simples e o sujeito composto. Para a gente lembrar desse assunto, para a gente aprender esse assunto, vamos lembrar aqui de um conceito que eu passei para vocês, que a gente chama de pessoas do discurso. Vocês lembram quem são e quantas são as pessoas do discurso? Vocês lembram lá? Nós temos a primeira pessoa do discurso. Opa, volta aqui. Nós temos a primeira pessoa do discurso, né? Quem é essa primeira pessoa? É quem fala, tá? Nós temos a segunda pessoa do discurso. Quem é a segunda pessoa? É com quem se fala, né? Então, se a gente está conversando com alguém, se a gente está tendo uma discussão com alguém, a gente tem essas duas pessoas. Eu que falo, você que escuta, mas nós temos também uma terceira pessoa. A terceira pessoa é de quem se fala, tá? Então nós temos isso aí, essas três pessoas do discurso. Vamos ver lá também outra palavrinha que a gente chamou. A gente disse que a primeira pessoa é o locutor. Isso aqui foi assunto que eu passei para vocês no ano passado, viu? A segunda pessoa é o locutário, tá? E a terceira pessoa é o assunto, tá bom? Então, nós temos aí essas três pessoas do discurso. O locutor, o locutário e o assunto. De quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Primeira, segunda e terceira pessoa, né? A gente viu isso aí. Não foi? Beleza. Então, olha só. Vamos relembrar aqui também que a primeira pessoa, o locutor, ele pode ser só uma pessoa? Pode. Então, ele pode ser uma pessoa. Pode ser só uma pessoa. Quando o locutor só é uma pessoa, né? A gente diz que essa pessoa está no singular, tá? Então, eu tenho a primeira pessoa do singular, né? Primeira pessoa. O locutário pode ser só uma pessoa também? Pode ser só uma pessoa. Então, eu tenho a segunda pessoa do singular. E o assunto pode ser só uma pessoa? A gente pode falar só de um assunto? Pode. Então, é a terceira pessoa do singular. Agora, já imaginou se a primeira pessoa, a segunda pessoa for mais de uma pessoa, né? Se o locutor for mais de uma pessoa, se o locutário for mais de uma pessoa, e se o assunto for mais de uma pessoa, aí nós já dizemos que está no plural. Então, nós temos a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, tá bom? Então, olha aí, a gente tem essas flexões, a gente tem essas classificações aí. Então, veja só. Com base nisso aqui, a gente aprendeu também que existe o que a gente chama de flexões das palavras, tá? O que são flexões das palavras? Flexões das palavras é quando a palavra ela tem a capacidade de mudar, ela pode mudar, tá? Então, ela pode mudar de duas formas. Ela pode mudar em pessoa, e ela pode mudar em número de pessoas, tá? Então, quando a gente diz assim, aquela palavra
Qual é a flexão dessa palavra? Qual é a flexão de pessoa, tá? Qual é a flexão de pessoa daquela palavra? Aí eu vou ter que analisar se ela está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, tá certo? Qual é a flexão de número daquela palavra? Aí eu vou ter que saber se ela está no singular ou plural, tá bom? Vamos relembrar. Opa, eu não sei se as frases estão aparecendo aí para vocês por causa da câmera. Deixa eu colocar mais para cá, pro lado de cá, tá? A câmera aí pode cobrir as palavrinhas aqui. Então, eu vou botar mais pro lado de cá. Certo. Então, olha aí. A gente pode dizer que as palavras elas podem estar nessas flexões. Pode estar na flexão de pessoa ou na flexão de número. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar aqui a palavra... por exemplo, a palavra... Deixa eu ver a palavra... Eu vou pegar um verbo, tá? Eu vou pegar aqui um verbo. Vou botar o verbo encontramos. Encontramos. Certo? Encontramos. Aí a gente vai ter que analisar. Essa palavra encontramos. Qual é a flexão dela de pessoa? Aí você vai ter que pensar. Encontramos. Quem foi que encontramos? Fui eu que encontramos? Não. Foi tu que encontramos? Também não. Foi ele quem encontramos? Pior ainda. Então a gente sabe que ela não está em nenhuma dessas pessoas do singular, né? Vamos para o plural. Foi nós que encontramos? Ah, sim, foi, né? Então, no caso, encontramos se refere a nós. Nós. Certo? Então, fica fácil. Qual é a flexão de pessoa da palavra encontramos? Aí vocês veem. Se encontramos se refere a nós, o nós é o quê? Primeira, segunda ou terceira pessoa? É primeira pessoa. Primeira pessoa, né? Agora vamos ver lá. De qual número? Singular ou plural? Encontramos. Nós, não é a primeira pessoa do plural. Beleza? Então, isso aí é fundamental para a gente relembrar, tá? Então, assim a gente faz também. Vamos pegar outra palavra aqui. Outra palavrinha bem simples. Botar eles. Eles. Eles é qual pessoa? Eu, tu... Opa, bati o microfone, foi sem querer. Eu, tu, ele. Nós, eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Então, ele está lá no finalzinho, né? Então, ele é a terceira pessoa. De quê? Do singular ou do plural? Do plural, né? Então, eles. Qual é a flexão de eles? De pessoa? Terceira. Ele é a terceira pessoa. De qual número? Plural. A terceira pessoa do plural. Beleza. Então, isso aqui foi só o que eu fiz para lembrar vocês esse assunto. Porque vai importar muito isso aqui, o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. O que é concordância? Eu falei para vocês na aula passada que concordância é quando o sujeito... Tá vendo aqui ó, essa frase? Ó, a natureza pede socorro. Quem é o sujeito? A natureza. Tá? É quando o sujeito ele está em acordo com o verbo. Ou seja, é quando o sujeito e o verbo estão nas mesmas flexões de pessoa e de número, tá? Eu vou pegar essa palavra aqui, a natureza, eu vou copiar ela, eu vou abrir na minha lousa. Cadê minha lousa? Essa lousa que eu acabei de fechar aí, ó. Eu vou colocar bem aqui, vou botar bem aqui em cima, deixar ela aberta assim, ó. Então, tá aí, a natureza pede socorro, né? Quem é o sujeito? A natureza. Quem é o predicado? Pede socorro, tá? Então, eu tenho aí essa frase. Observa. Agora, a gente precisa olhar para o sujeito. Qual é o núcleo? O sujeito é a natureza. Qual é o núcleo? Natureza, porque é a palavra mais importante. Cadê o verbo? Pede. Vocês acham que esse pede está de acordo com o núcleo do sujeito? Será que está de acordo? Ou seja, eles dois estão na mesma flexão de pessoa e número, eles estão na mesma pessoa e no mesmo número, aí vocês vão ter que analisar. Vamos ver lá. Ó. Eu posso substituir a natureza por uma palavra? Posso. Por qual palavra? Eu posso substituir por ela.
ela pede socorro, né? Olha, ó, fica legal. Então eu posso substituir a natureza por ela. Aí só vocês verem. Ela é primeira, segunda ou terceira pessoa. Então só você pensar. Eu, tu, ele ou ela. Ó, eu, tu, ele ou ela. Então é terceira pessoa ou ela, né? Terceira pessoa. Então deixa eu botar aqui. Terceira pessoa. Do singular ou do plural? Eu, tu, ele ou ela, né? Então é do singular. Eu botei aqui, ó, 3S, quer dizer terceira pessoa do singular, entendeu? Então ela tá na terceira pessoa do singular. Aí vem o verbo. O verbo, para ele concordar, para esse verbo concordar com esse sujeito, ele também tem que estar na terceira pessoa do singular. Pede, está na terceira pessoa do singular? Então vamos ver. Eu peço, tu pedes, ele ou ela pede. Então tá de acordo, não tá? Pede, pede, o verbo pedir, pede, também está na terceira pessoa do singular. Então aqui eu vejo, ó, que é um sujeito, que esse verbo está concordando com o sujeito. Só que eu vou tirar o ela agora, e eu vou colocar a palavra que estava antes, natureza. Natureza. Então veja só, tanto o sujeito, a natureza, quanto o verbo pede, eles estão na terceira pessoa do singular, então estão concordando um com o outro. Beleza, ok. Vamos lá, continuando. Então, o que eu posso dizer aqui? A natureza é um sujeito simples, composto, indeterminado, como é que é? É um sujeito simples, só tem um núcleo, né? Então, se só tem um núcleo, então o verbo, então se só tem um núcleo, então quer dizer que está no singular. Então o verbo também tem que vir no singular. Então por isso que os dois estão concordando aí, tá? Porque o sujeito está no singular e o verbo aqui também está no singular. Beleza? Vamos ver outros exemplos aqui também, ó. Aqui, ó. Raramente os adultos pensam nas gerações futuras. Cadê o verbo? Pensam. Quem é que pensam? Os adultos, né? O sujeito aqui é os adultos. É um sujeito simples. Por que é sujeito simples? Porque só tem um núcleo, ó, os adultos. Tá bom? Tá bom? Então, é um sujeito simples. Vamos botar essa frase ali também, ó. Vamos botar aqui também. Deixa eu copiar ela aqui. Os adultos pensam nas gerações futuras, né? Aqui tem a palavra raramente, mas não vou botar raramente, não. Raramente os adultos pensam nas gerações futuras. Os adultos. Cadê o sujeito? Os adultos. Eu posso substituir esses adultos por alguma palavra, que nem eu fiz lá com a natureza? Posso. Os adultos. É eu, tu, ele, nós, vós ou eles? É eles. Né? É a mesma coisa que eles. Eles pensam nas gerações futuras. Eles quem? Os adultos. Então, eles, vocês sabem que é a terceira pessoa do singular ou plural? Do plural. Pensam. Pensam está em qual pessoa? Eu penso, tu pensas, ele pensa. Nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Então, também está na terceira pessoa do plural. Tá vendo? Ó? Então, o sujeito que é os adultos, o sujeito que na realidade é os adultos, está na terceira pessoa do plural e o verbo pensar também está na terceira pessoa do plural. Então, o verbo pensar, nesse caso aqui, pensam, está de acordo, está concordando, está combinando com o sujeito. Então, temos aí também, uma concordância verbal, tá? É uma concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Agora vocês têm aqui... Ah, tá, e outro detalhe aqui, ó. Os adultos é sujeito simples, porque só tem um núcleo. A palavra mais importante é adulto. Agora eu tenho aqui, ó. Esse aqui, ó. O ar, a água, as florestas e a vida selvagem são a nossa herança. Cadê o sujeito? Isso aqui tudo, ó. O ar, a água, as florestas e a vida selvagem. Cadê o predicado? São a nossa herança natural. Beleza. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. São, né? São... Pensa aí comigo. Ele está em qual pessoa e em qual número? O verbo são. Então, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são, né?
Então, o verbo são, eu não vou nem escrever lá naquela minha lousazinha ali, não. O verbo são está na terceira pessoa do plural. Por que está na terceira pessoa do plural? Porque ele está se referindo a eles. Eles quem? Ao ar, à água, à floresta e à vida. Então, vocês estão vendo que esse sujeito aqui é um sujeito composto, porque tem 1, 2, 3, 4 núcleos, né? Eu tenho o ar, a água, florestas e a vida. Se eu tirar qualquer um desses núcleos a oração vai perder o sentido. E aí eu não vou ter um sujeito composto, tá bom? Eu vou ter um sujeito ali bagunçado, não composto, tá bom? Então a gente está vendo aqui que o são combina com eles. Eles são, eles quem? A água, o ar, as florestas e a vida selvagem, né? São compostos aqui. Beleza? Então, gente, é assim que acontece a concordância do sujeito simples e sujeito composto, tá? Quando é um sujeito simples, você tem que ver o verbo concorda com o núcleo, tá? Só com o núcleo. Se o núcleo está aí na primeira pessoa, está na terceira pessoa, por exemplo, do singular, o verbo também tem que vir na terceira pessoa do singular. Se o verbo aqui estiver na terceira pessoa do plural, o verbo também tem que vir na pessoa do plural. Não importa se é somente um núcleo. Agora, se quando tem vários núcleos, aí o verbo tem que vir no plural, tá? Porque são vários, não é um só. São vários núcleos que tem aí. Tá bom? Continuando. Agora a gente vai aqui para a nossa próxima parte, que é a oração sem sujeito. Eu falei para vocês, quando estava falando sobre tipos de sujeito, eu expliquei para vocês que nós temos os termos essenciais, tá? Nós temos os termos essenciais. Procura lá na aula passada que a gente falou sobre os tipos de sujeito, acho que foi isso, né? Aí eu falei para vocês que existem os termos essenciais de uma oração. Quais são os termos essenciais? Ou seja, aqueles termos que não dá para eu excluir da oração. É o sujeito e o predicado, né? Eu falei para vocês que a maioria das orações sempre vai ter um sujeito e sempre vai ter um predicado, tá bom? Só que agora a gente vai ver outra coisa diferentezinha que vai quebrar um pouco com essa regra, que significa o quê? Nós vamos ter algumas orações que elas não vão ter sujeito, elas só vão ter predicado. Então, nesse caso, o sujeito vai ser descartado, a gente vai jogar ele fora, tá bom? Que aí, quando isso acontece, nós vamos ter uma oração, vai continuar sendo uma oração porque tem verbo, tá? Mas é uma oração que não tem o sujeito ali, tá bom? Então, vamos ver como é que essas orações acontecem, tá? Olha aqui, a gente tem aqui uma atividade, né? Mas a gente vai responder junto, ó. Escurece mais tarde no verão. Houve um tempo em que o ser humano viveu em harmonia com a natureza. Faz anos que a natureza é devastada e o outro é meio-dia. O que ele está pedindo? Copie os verbos de cada oração. Cadê o verbo dessa oração? 1, 2, 3 e escurece. Cadê o verbo dessa outra oração? 1, 2, 3 e ouve. Cadê o verbo dessa oração? 1, 2, 3 e faz. Cadê o verbo dessa oração? 1, 2, 3 e... Não é meio-dia, é o verbo que é o verbo, tá bom? Da oração. Vamos para a letra B, olha aqui, ó. Associe cada verbo aos sentidos que expresso. Eu vou tentar arriscar bem aqui alguma coisa. Deixa eu ver se dá para arriscar. Dá. Deixa eu apagar. Vamos lá. Escurece. Olha aqui, ó. Escurece. É um verbo, né? Esse verbo aqui, ele tem um sentido de tempo decorrido? Não. Tem um sentido de existir? Também não. Indica um fenômeno da natureza? Sim. Então, vamos botar aqui o número 1, tá? Deixa eu ver aqui como é que se dá para movimentar. Dá. Então, vou botar aqui o número 1. Beleza. Vamos ver o havia. Esse havia aqui, ó. Havia, ele tem um sentido de tempo decorrido? Não. Ele tem um sentido de existir? Sim. Vamos ver aqui, ó. Havia um tempo em que o ser humano viveu em harmonia com a natureza. Se eu tirar esse verbo haver, né? Houve um tempo, havia um tempo, eu posso botar a palavra existir, né? Existia um tempo, então é a mesma coisa, né?
de existir. Então, vou colocar aqui, ó, 2, né? Beleza. Vamos para o verbo faz. O verbo faz, ele tem um sentido de tempo decorrido. Vamos ver aqui, ó. Faz anos. Então, é o tempo que decorre, né? É verdade, sim. Então, tem um sentido de tempo decorrido, sim. Vamos colocar aqui o número 3. E o último, ó, o indica horas. Ó, é meio-dia. Então, indica horas, né? Vou botar aqui o 4. Beleza. Tá vendo? Então, dessa forma aí. Ok. Deixa eu apagar. Beleza. Essas orações apresentam o sujeito. Pensa aí. Essas orações aqui que vocês lêem, aparece sujeito? Para a gente saber se tem sujeito, como é que a gente faz? A gente tem que perguntar para o verbo, né? Como é que eu pergunto para o verbo? Olha aqui, ó. Escurece mais tarde no verão. Cadê o verbo? Escurece. Quem é que escurece? Não sei, né? Não dá para a gente saber quem é que escurece. Então, não tem sujeito. Vamos ver outro aqui, ó. Cadê o verbo? Aqui, houve. Houve um tempo em que o ser humano viveu em harmonia. Houve. Quem foi que houve? Sei lá, não existe alguém que ouve. Ah, ele ouve. Não, ouve só de ouvir, mas não é isso não, ó. Faz anos que a natureza é devastada. Faz. Quem é que faz? Ah, é o anos. Não. Alguém faz os anos que a natureza... Não tem como a gente associar isso aqui a ninguém, né? Não tem como a gente dizer que foi alguém que faz os anos. Não. Então não tem sujeito. Próximo é, ó. É meio-dia. É meio-dia. Quem é que é meio-dia? Quem é que é o meio-dia? Ah, é as horas, professor. Não, tem nada a ver isso aí. Tá? É meio-dia. Tá? Quem é que é? Não tem, não existe. Então, a gente sabe que nessas orações não tem sujeito, porque não tem como eu atribuir, né? Não tem como eu dizer que alguém fez esses verbos aqui. Não tem. Então, não tem sujeito. Tá? Essas orações apresentam predicado? Explique. Elas apresentam predicado? Olha aí para essas orações aí de novo. Ó. Tem predicado? Tem, não tem? Ó, porque escurece à tarde. O que é preciso para ter predicado? O verbo. Então, do escurece, todos esses aqui ó, são predicados. Tudo, ó. Tudo isso aqui é predicado. Só não tem é sujeito. Tá bom, mas predicado tem. Beleza. Olha só. O que está dizendo aqui? Ó? As orações em que os verbos não se referem a nenhum sujeito formam um tipo de oração chamada oração sem sujeito. Ou seja, quando eu tenho essas orações aqui que não tem como eu dizer que o verbo, que alguém fez essa ação do verbo aqui, então essa oração vai ser uma oração sem sujeito, tá bom? Oração sem sujeito é quando eu tenho, mais uma vez, eu gosto de repetir para ficar bem claro, tá? Oração sem sujeito é quando eu tenho uma oração e que o verbo não se liga a ninguém. Não tem ninguém ligado ali ao verbo. Tá bom? Isso é uma oração sem sujeito. Tá ok? Beleza. Olha aqui, ó. Vamos ler o que está dizendo aqui. Como o sujeito é um termo que determina a concordância do verbo, essas orações apresentam particularidades de concordância, já que estão formadas pelo predicado. Ou seja, eu não tenho nenhum sujeito aqui. O que ele quis dizer com aquilo ali? Eu não tenho nenhum sujeito para fazer concordância com esse verbo, tá? Se tivesse algum sujeito, haveria concordância, tá bom? Então, aqui, ó, nas orações a seguir, apenas uma é sem sujeito, tá? Então, vamos marcar aqui qual é a oração que não tem sujeito. Ó lá, aqui, ó. Falaram o dia todo sobre o código da floresta. Cadê o verbo? Falaram. Tem como eu dizer que alguém falaram? Tem. Então, alguém, eu não sei quem foi, algumas pessoas falaram o dia todo sobre o código da floresta, certo? Então, essa oração aqui é sem sujeito? Não, ela é uma oração com sujeito, tá? Ela tem um sujeito aí. É um sujeito indeterminado, porque não dá pra gente saber, ó. Vamos para as próximas. Durante semanas, choveu torrencialmente. Cadê o verbo? Choveu. Quem foi que choveu? Não sei, não dá para saber, né? Alguém choveu? Será que tem como eu atribuir esse ato de chover para alguém? Ah, foi o fulano lá que choveu. Foi ele? Não, tem como não. Então, a letra B aqui ó, é que é a oração sem sujeito. Tá? Vamos ver se tem mais alguma oração sem sujeito. Ó. Faltam 3 dias
para a votação do pré-código florestal. Ah, professor, isso aqui é sem sujeito. Cadê o verbo? Faltam. Quem é que faltam? Pensa aí. Se você não adivinhou, tá aqui, ó. É os 3 dias. Isso aqui tá na ordem inversa, né? Se eu posso botar, ó. 3 dias faltam para a votação do pré-código florestal. Entendeu? Então, o sujeito tá aqui, ó. 3 dias. São os 3 dias que irão faltar para chegar ao dia da votação. Outro. Sobrou tempo para reavaliar a votação. Cadê o verbo? Sobrou. Sobrou o quê? Tempo. Ah, tá. Então, o tempo sobrou para a reavaliação de votação. Então, essa questãozinha aqui, ela é bem legal porque é pegadinha. Então, a gente sabe que a única que não tem sujeito é a letra B, tá? A letra B não tem sujeito, porque não tem como a gente dizer que alguém choveu, né? Beleza, então vamos conceituar agora, vamos saber o que é oração sem sujeito. Oração sem sujeito é aquela em que o verbo não se refere a nenhum ser. Nessas orações aparecem os verbos impessoais que a gente vai ver já já, tá? Então, oração sem sujeito tem ali o verbo na oração e esse verbo não se liga a ninguém, a seu ninga, né, que a gente vai dizer, a seu ninga, não se liga a ninguém, tá bom? Então, aí é que a gente chama de oração sem sujeito. O que são verbos impessoais? É justamente isso que a gente já está falando. São verbos que não dá para a gente ligar eles a ninguém, certo? E quais são os verbos que a gente pode dizer que são verbos impessoais, que não dá para a gente ligar a ninguém? Tá aqui, ó. São os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Quais eles? Chover, ventar, nevar, escurecer, relampejar, fazer frio, fazer calor, entardeceu, amanheceu, anoiteceu, né? Esses tipos de palavras que são esses tipos de palavras que são chamados de verbos impessoais. Eu estou com sono porque são 10h39 da noite. Eu estou gravando essa aula nesse horário. O Miguel já está dormindo, daqui a pouco eu vou dormir também. Olha, meus olhos já estão aqui, ó. Sono. Então vamos lá. Então esses aqui são os verbos impessoais que indicam fenômeno da natureza, tá? Se indica fenômeno da natureza, é verbo impessoal, né? É verbo impessoal, e se ele é o verbo da oração, então sabe que é uma oração sem sujeito. Como assim, professor? Não entendi. Aqui, ó. Digamos que eu coloco aqui, ó, choveu. Choveu muito esta noite. Isso aqui é uma oração. Aí se eu pergunto para você, gente, essa oração aqui, ela é sem ou com sujeito? Ela tem sujeito ou não? O que você vai analisar? Você vai procurar o verbo. Vamos procurar o verbo. Cadê o verbo? Tá aqui. Choveu. Aí você vai se perguntar. Esse verbo aqui é fenômeno da natureza? Será que ele é fenômeno da natureza? Ah, é. É fenômeno da natureza. Se ele é fenômeno da natureza, pronto. Essa oração aqui todinha é uma oração sem sujeito. Se ele não for fenômeno da natureza, então a oração vai ter um sujeito. Por mais que você não consiga encontrar, mas essa oração vai ter algum sujeito, tá? Muito bem. Mas só os verbos com fenômeno da natureza? Não. Temos aqui também, ó, o verbo haver. Eita, professor, isso aqui tudinho. Mas calma aí que já a gente chega lá. O verbo haver. O verbo haver, ele tem um sentido de existir, acontecer, ocorrer. Por exemplo, se eu quero dizer assim, ó, existe vida após a morte. Aí, tá vendo aqui, ó, o verbo haver tem um sentido de existir. Se eu tirar esse existir e botar o verbo haver, como é que fica? A vida após a morte, certo? Então, se tem esse verbo aqui, o verbo haver, nesse formato aqui, com o mesmo sentido de existir, então essa oração aqui todinha também vai ser uma oração sem sujeito, tá bom? Então, aqui, ó, também pode vir dessa forma. Houve, né? Aquele A que você acabou de ver está no presente, tá? Esse houve aqui está no passado. Houve mudanças no Código Florestal. Houve, aconteceram, ocorreram, né? Havia. Vamos ver aqui. Também nós temos só isso. Então a gente tem o verbo impessoal, que é o fenômeno da natureza, o verbo haver, e nós temos aqui o verbo haver com o sentido de existir, tá? Agora também eu tenho o verbo haver e o verbo fazer.
com o sentido de tempo decorrido, ou seja, se passaram vários tempos. Então, olha aqui, ó, se eu digo, por exemplo, aqui, ó, eu posso dizer assim, ó, faz horas que eu te espero. Olha aí. Faz horas, ó, o tempo decorrido, o tempo que se passou, né? Tempo decorrido, faz horas que eu te espero, ó, o tempo passou, tá? Então, tá vendo aqui é o verbo fazer com sentido de tempo decorrido, mas no lugar desse verbo fazer, eu posso botar o a também, né? Ó, há horas que eu te espero, né? Então, sentido de tempo decorrido também vai ser uma oração sem sujeito. Deixa eu apagar isso aqui de cima para não confundir, certo? Há horas que eu te espero. Tudo oração sem sujeito, tá bom? Próximo. Tem o verbo ser, que indica tempo, horas e fenômeno natural, tá? O verbo ser. Ó, por exemplo, ainda é cedo, certo? Aqui o verbo é, tá bom? Esse é indica o quê? Indica horas, não é? Indica horas. Bati no microfone de novo. Então, horas, ó, o tempo decorrido, tá bom? Deixa eu ver aqui o que também é fenômeno natural, ó. Eram 3 horas que chegou, quando ele chegou. Esse eram vem do verbo ser também. Também está indicando horas. Eram 3 horas quando ele chegou. Eram 3 horas quando ele chegou. Entendeu? Agora pode ser também um fenômeno natural. É inverno no hemisfério norte. Então ele está indicando que está acontecendo um fenômeno natural, tá? É inverno lá no Polo Norte, tá? Lá no hemisfério norte, perdão. Ok, então nós temos esses que são verbos impessoais. Gente, então, quando aparecer esses verbos dessa forma na oração, pode marcar lá, é oração sem sujeito. Digamos que eu coloque lá na prova, marque as frases em que... Marque as orações que não tem sujeito. Aí você vai olhar lá e vai ver. Tem verbo com fenômeno da natureza? Tem. Então é oração sem sujeito. Tem o verbo haver com o sentido de existir, acontecer ou ocorrer? Tem. Então, oração sem sujeito. Tem o verbo haver e fazer com o sentido de tempo decorrido, do tempo ter passado? Tem. Então, é oração sem sujeito. Tem um verbo ser que indica tempos, horas e fenômeno natural? Tem. Então, é oração sem sujeito. Tá bom? Então, olha só. Quando aparecer com esses sentidos aí, com muito cuidado. Professor, mas se aparecer assim, ó. Ela é bonita. Aqui, ó. Ela é bonita. Ah, então tá aqui o é, ó. Tá aqui o verbo ser. Cuidado. Esse tá indicando tempo? Não. Tá indicando horas? Também não. Tá indicando fenômeno natural? Também não. Então, não é oração sem sujeito. É uma oração com sujeito. E quem é o sujeito? Ela. Tá? Ela é. Quem é que é? Ela. Tá bom? Então, vou até apagar aqui também. Beleza. Professor, mas se aparecer assim também, ó. Por exemplo, choveu dinheiro na minha conta. Isso aqui é oração sem sujeito? Bora ver. É sim, professor. Tá aqui choveu. Choveu choveu é um fenômeno da natureza. Mas esse choveu está no sentido figurado. Por quê? Quem foi que choveu na minha conta? O que foi que choveu na minha conta? Dinheiro. Tá aqui o sujeito, ó. Quem foi que choveu? Foi o dinheiro, tá? Choveu dinheiro na minha conta. Então, estou querendo dizer que o quê? Sentido figurado. Então, estou querendo dizer que caiu muito dinheiro na minha conta. Foi depositado muito dinheiro na minha conta. Não quero dizer que realmente caiu do céu lá das nuvens um monte de dinheiro em cima da minha conta. Não foi isso. É sentido figurado, tá? Lembra que eu já expliquei para vocês também sentido figurado. Tá bom? Choveu dinheiro na minha conta. Sentido figurado é o sentido falso da palavra. Esse choveu não quer dizer mesmo choveu água do céu. Está querendo dizer que caiu bastante, muito dinheiro na minha conta. Por isso que é chamado de sentido figurado. Tá bom? Então, olha lá. O que mais que eu tenho a dizer aqui? Deixa eu ver. Tá bom. Aqui o existiam também, ó. Tá vendo? Ó? O existiam. Existe complicação aqui. Existe complicação aqui. Eu falei para vocês que o verbo existir, cadê? Deixa eu mostrar bem para vocês.
que o verbo existir, né, que o verbo haver também tem um sentido de existir. Professor, se vier assim, ó, existe complicação aqui, tá? Eu posso botar a, né? Há complicação aqui, ok? Muito cuidado. Veja só, o que é que há? O que que existe? Existe. O que que existe? A complicação, tá? Então, vocês veem que isso aqui não é oração sem sujeito, é uma oração com sujeito. Quem é o sujeito? Explicação. É só você olhar. Existe. Existe o quê? Existe quem? A complicação. Então, se eu tenho uma resposta para isso, então tá aqui o sujeito. Tá bom? Beleza? Continuando. E acho que é só isso, tá? Aqui vocês têm algumas outras observações, tá? Vocês podem ler isso aqui depois, que vai ser quase a mesma coisa disso que eu acabei de explicar para vocês, sobre a hora que aparece ali ou não. E vamos para a atividade. Olha, eu não vou ler essa atividade aqui com vocês, como eu li na atividade de ontem. Vocês vão fazer somente no livro, tá? Não precisam me enviar por link. Pode fazer no livro, depois só me mostram lá se vocês fizeram ou não. Porque é uma atividade que eu vou dar, que eu vou só analisar depois, porque essas atividades aqui eu vou corrigir com vocês depois, tá? Então, atividade da página 99. Quantas questões? 4 questões, ou coisa boa. Olha aí, ó, 4 questões, tá bom? Somente 4 questões. Página 99 e página 101, até a página 101, até aqui, ó. Até essa quarta questão aqui da página 101. Tá beleza, meus queridos? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me mande aí. Eu ainda estou no meu horário esperando vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem para falar. Acho que só isso. Eu iria ler essas questões aqui tudinho com vocês, mas eu não vou ler não, tá bom? Deixa isso aí para a gente corrigir essas atividades aqui depois. A gente vai tirar um dia só para corrigir a atividade, beleza? É isso aí. Beijo para vocês. Até a próxima aula. Tá bom? Tá. Esqueci. Essas atividades vai ficar valendo. Vocês podem me responder até a próxima aula, até a próxima aula da próxima semana, tá bom? Se vocês ainda estão devendo alguma atividade, aproveitem para fazer essas atividades que ainda tá valendo, tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima.